Mas só que atualmente, olha aí, ai, me ajuda. Achou? É bom que a gente já faz uma consulta. Já aproveita. E aí, eu tô com um probleminha de um mioma que eu preciso tirar. Uhum. Aí a ginecologista vira pra mim e fala assim, então tira o útero. Quando ela fala tira o útero, eu fico assim, não. Olha que... Porque eu me deparei que tirar o útero, mesmo nessa altura do campeonato, eu com 45 anos, significava uma chancela da minha derrota como mulher na vida e como sociedade. Veja que loucura! Não, demais. E você sabe que é isso. Olha como as coisas são introjetadas, né, assim. Então você teve a oportunidade ao longo da sua vida tomar decisões, fazer escolhas pela sua carreira, pela sua profissão, mas olha como a sociedade é cruel com as mulheres, né? Então existe uma pressão mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não tenha percebido, existe uma pressão para performar alguma coisa. Tá enraizado, né? E é essa associação, né, que a sociedade de forma muito machista e sexista, infelizmente, ainda propaga, que se você é mulher, logo você tem que cumprir certas expectativas. Sim. E é muito triste pensar que a gente está em 2024 e as pessoas estão sendo cada vez mais levadas a essa dor de não ser alguma coisa que era para ter sido. E não era para ter sido nada, não era pra gente ser o que a gente quer ser mesmo, né? Uhum. E aí você acha o que ainda hoje, isso é uma coisa que eu sempre falo pra Bi, pergunto pra ela também, o que ainda hoje faz com que em pleno 2024 as pessoas ainda queiram te colocar em caixas específicas, assim. O que será que ainda é? Por que ainda acontece isso? No seu caso. No meu caso, acho que porque eu participo de uma sociedade. Uhum. E eu também acredito que, de alguma forma, esse é o caminho natural da vida, digamos assim. Não aquele tendo uma visão mais direcionada, tipo, da igreja, da religiosidade, nada disso. Acho que esse talvez seja um caminho natural da meio vida, de que cultura, umas pessoas... né? A cultura vai determinando algumas coisas. Que umas pessoas escolhem seguir e outras não. E assim, não quero ser mãe, é um fato, mas eu também não quero tirar o meu útero. Isso parece que me desconecta com a natureza, com a energia do feminino. Vem tudo isso dentro de mim, assim, sabe? Que eu fiquei bem sentida. Eu falei, meu Deus, então será que eu, no fundo, eu ainda tenho uma esperancinha de ser mãe? Não é possível. Não. E tem essa resposta ou ainda paira essa dúvida? A partir do que a médica te trouxe? Se eu tenho essa resposta? Ser ou não ser mãe? Ainda pode, não pode ou depende? Eu acho que hoje em dia depende, né? Ótimo. Boa. Ótimo. E que seja assim. Depende. Depende de muita coisa. E nesse meu período em que apareciam, que levantava-se essa discussão às vezes, aí eu tinha amigos que falavam assim, a gente ajuda a criar, porque não é só isso, tem que ter, é uma rede, né? Eu ficava pensando nisso, eu sou uma mulher preta, que vim para São Paulo com 20 anos de idade, e me cuido e me mantenho desde que eu me entendo por gente nessa cidade sozinha. Eu não trago comigo uma rede de apoio. Infelizmente também topei com parceiros que eu não considerei pessoas que pudesse ser um bom pai para o meu filho, pelo que eu considerava. Eu não tive essa referência de um bom pai, infelizmente. Mas mesmo se eu não tivesse uma relação com essa pessoa, eu gostaria que ele fosse um bom pai. Na maioria das vezes ele já era pai e já tinha deixado com a mãe, e eu vi a relação, falei, eu não vou me meter nessa. De maneira nenhuma. Sempre foi muito consciente, né, Karen? Sempre. Assim, né? Gato escaldado tem medo de água fria mesmo. Então, às vezes, quando rolava um desejozinho, eu falava... Eu quero dar minimamente um pai para o meu filho. E... esqueci o que eu quero falar. Aí você sabe que... Mas é isso, acho que tem uma questão também que
talvez não seja só no seu caso, né? A gente vem vendo a sociedade questionar um pouco o papel dos pais de forma geral, né? O quanto também a sociedade que obrigatorizou as mulheres a serem mães de uma determinada forma isentou os pais de serem pais Sim. da forma que a gente entende que precisaria ser. Agora, o tempo que a gente está vivendo com as mídias sociais, o número de informações que a gente, né, é bombardeado todo dia, o tempo todo, eu vejo várias pessoas que eu conheço, várias mulheres, que expõem este não desejo de ser mãe. Uhum. Ou então, não quero agora, vou congelar, né? Teve uma época aí que todo mundo saía congelando óvulo e tudo. Mesmo com todas essas informações que a gente está tendo neste momento, você ainda acha que essa problemática toda que a mulher sofre, essa cobrança toda que a mulher sofre, de ter que exercer esse papel da mulher, mãe, ainda está muito forte como era antes ou já deu um pouquinho? Eu acho que o que a gente Isso. acompanha, né, porque é isso, a gente tem alguns estudos estatísticos que Isso. mensuram, né, como é que é a realidade das pessoas, mas em termos gerais o que a gente vê é que essa questão de poder congelar ovos ou deixar de uma forma mais tardia para pensar depois e aí investir numa carreira, porque também tem isso, né, essa coisa de achar que a maternidade tem que ser exclusiva e você não poder ser outras coisas, mas que a gente vai falar disso em outro episódio, inclusive. É para uma parte muito pequena da sociedade, né? Essas possibilidades. Então, a grande maioria das pessoas nos seus lugares sociais ainda são muito cobradas, exigidas de serem, de como se tivesse um trilho e você tem que seguir esse trilho. Sim. E aí, se você não quer seguir, você vai ser questionada, você vai ser exposta. Né? Mas você sabe que é fogo, né? Porque eu, como mãe das meninas, assim, às vezes elas já entram nesses assuntos, assim. Outro dia elas falaram, a gente estava na escola falando assim, que eu vou ser mãe com 25, que outro vai ser pai, que eu quero ser não sei o quê, falando de filhos, né? E aí, assim, eu pensei, ai, meu Deus, já pensou meus netinhos, que coisa mais gostosa que vai vir. Ou seja, isso aqui já é uma expectativa, imposição, já é uma expectativa projeção. minha, uma projeção para elas, né? Sim. Porque vai ser lindo, né? Eu já fico imaginando os meus netinhos, mesmo aí já coloca essa... Já levanta de novo, né, essa bandeira. Mas grande parte das influências, elas não são intencionais, né? Porque não é assim, você não arquitetou isso de falar, bom, eu vou influenciar. Mas é isso, você é uma figura de referência para elas, qualquer verbalização que você fizer, elas já vão saber. Minha mãe gostaria que, minha mãe tá esperando isso de mim, né? Mas e aí, pode, não pode ou depende? Falar isso, falar, não falar? Acho que o diálogo sempre precisa existir, mas é importante a gente sempre saber separar o que é uma expectativa nossa sobre a vida do outro, principalmente falando de adolescente, né, que está num processo de descoberta, de experimentação, e vai sempre buscando referências para poder se inspirar. Então, eu tomaria mais cuidado em dizer algumas coisas para não gerar essa expectativa. Eu me deparei, às vezes, em alguns momentos da minha vida, que foi só... reiterando essa minha condição, essa ideia. Eu lembro que eu morava numa rua onde tinham várias concessionárias e lojas, por coincidência tinha loja de carro e loja de bebê na mesma avenida, assim, tinha pelo menos umas duas. Aí eu me pegava, quando eu estava dirigindo, olhando para os carros, eu quero trocar por esse carro, eu vi o bebê, eu passava direto. Se eu quisesse ser mãe mesmo, eu estaria olhando a lojinha de bebê, eu estaria... Entendeu? A gente tem que ficar atento aos sinais, realmente, né? E tentar ser honesto com a gente mesmo, na medida do possível. Sim, e autoconhecimento. Agora, Karen, falando de adolescente, como foi a adolescência da Karen Hills? A Karen não era Hills. E ela nem era Karen, era Karen. Eu acho que eu cresci com pouquíssimas referências, até de mim mesma, a começar pelo meu nome. Digamos você estava assim, contando pra gente, como que é? Que eu descobri na minha adolescência que ao invés de Karen, eu achava que meu nome era Karen. Todas as minhas provas, meus convites de aniversário. Tudo com E, Karen. Era tudo com E, não só eu. Minha mãe fazia meu convite de aniversário de 1 ano, tá lá Karen. E eu descobri que era Karen, assim. Você descobriu pela certidão de nascimento? Pela certidão de nascimento. Até o meu título de eleitor, que eu tirei, tá Karen. Olha.
impressionante. É uma letrinha, né? Uma coisinha ali, mas que faz. Hoje tá fazendo uma diferença para mim, enfim, Então mas não é nem artístico, é seu mesmo. Meu Você só nome? descobriu depois que O Rios é artístico. O Rios Agora é o Karim é artístico. nome. Karim é meu nome mesmo. Karim Pereira de Souza. Karim, gente. Karim. Não é Karen, é Karim. Karim. Ai, caramba, a minha adolescência, ela não foi muito diferente de qualquer outro adolescente, digamos assim, na minha cidade. Você é do interior do Rio, né? Isso, eu sou do interior do Rio, município de Paracambi. Um município com talvez 100 mil habitantes, por aí, que tem 63 anos hoje, bem novo. A minha mãe sempre foi uma mulher que foi educada para ser mãe, acho que na maioria das vezes, como as nossas mães, que foram educadas para serem mães. Eu acho que também por causa dessa referência, eu fugi muito desse papel, porque eu via minha mãe sofrer muito dentro dessa condição. Por quê? Meu pai era um mulherengo de marca maior, onde ele às vezes não dava o recurso que era devido para a nossa educação, embora ele tivesse condições para isso. E a minha mãe manteve esse casamento, eu vejo, por causa do nosso estudo, assim, para ele manter, para continuar pagando a escola particular para nós três. Ali, mantinha aquela situação. É onde eu falo que eu descobri também na terapia que eu tinha uma relação. Eu era uma criança parental, que a minha terapeuta estava falando, que eu tinha esse papel desde pequena ali de cuidar. A relação, porque minha mãe vinha, vai lá pedir pro seu pai tal coisa, porque para você ele é mais... Tá. Mas você foi assumindo até um outro papel. Eu fui assumindo outro papel ali dentro. Uma responsabilidade entendeu? Que não era eu que ia buscar o dinheiro da escola e muitas vezes era horroroso para mim. Aquilo eu não queria ir, mas era minha obrigação. Meu pai era bem rebeldezinho, sabe? Então, é óbvio que eu queria crescer muito longe dessa referência. Então, foi assim, eu estudei, muito também por imposição da minha mãe ali, porque eu era a filha mais velha de 3, então eu ajudava muito a minha mãe, e ela falava, se engravidar, vai sair de casa, se namorar, vai sair da escola, e eu tinha pavor de sair da escola. Eu via que a educação instintivamente, e até a minha mãe também me colocava nesse caminho que eu precisava estudar para sair daquilo ali, para não repetir aquela realidade, sabe? Na minha adolescência, quando eu começo a escolher mais as coisas, e também cheia de dúvidas, eu sempre fui uma criança assim, muito silenciosa, que falava com um olhar, mas que quando surgiu uma oportunidade, essa coisa artística sempre era muito latente em mim, eu estava sempre num palco, sempre me expondo com arte, me manifestando a partir da arte. Tanto que eu lembro que veio de você, não da sua família, era de casa. Acho que as duas coisas juntas, porque na minha casa vivia a música, era a vida da gente. O Xande de Pilares falou esses dias num programa que a gente fez, ele estava falando, casa de pobre às vezes não tem comida, mas tem música. Não tem comida direito, não tem o que o povo fala mistura, mas tinha um 3 em 1, e era o sonzão mesmo, e a gente, a música era a alegria do povo, da gente, sabe? A gente consumia muita música. Então, por causa dessa influência dos meus pais, meu pai também, o meu pai era puxador de samba, e eu não vi ele nesse processo, a minha maneira de me manifestar era através do canto. Era através do canto. Então, na minha adolescência, foi quando eu passei, eu já tinha terminado o 2º grau, aí eu falei, vou fazer pré-vestibular para psicologia.
Aí. Olha, por isso que ela é uma mulher questionadora desde sempre. A psicologia já está nela. E essa coisa da observação, Não né, é? que você falou, e ela acabou de confirmar, né? Dessa adolescência de observar, de ver, e essa coisa de buscar a arte. Sim. E aí a arte acabou me resgatando, me engolindo. Não teve jeito. Foi quando eu comecei a pedir para cantar. Eu comecei a engolir a minha timidez. E eu pedia, falando, deixa eu cantar aqui, deixa eu fazer não sei o quê. E esses movimentos foram me levando a lugares que eu jamais imaginei na minha vida. E que eu tenho certeza que até a minha família jamais imaginou na minha vida.